Amados pastores, obreiros, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero vos trazer uma palavra neste dia tão especial, nesta data, para que possamos juntos discorrer sobre um tema muito importante que é a inspiração e a inerrância da palavra de Deus. Na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, Paulo diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Eu quero me prender a este pequeno ponto deste versículo, a parte A do versículo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Talvez na sua tradução, na sua Bíblia, esteja dizendo um pouco diferente. Talvez esteja: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Quando a sua versão diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, se refere a toda a escritura inspirada por Deus. Aí não se limita somente à Bíblia Sagrada. Mas quando o texto diz toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, este A, que é um artigo definido, está definindo o que é as escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada. Porque quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo, ele se referia às escrituras do Velho Testamento. Ele se referia aos livros das leis e dos profetas. Durante muito tempo, a Bíblia tem sofrido ameaças de destruição para sua extinção. Porém, 10 argumentos podem ser listados, observados, os quais apontam para justificar o caráter sobrenatural da Bíblia. São eles: sua exatidão histórica, a ciência profética, sua influência histórica, seu cuidado e cópia, sua impressionante circulação, sua absoluta honestidade e o seu poder transformador de vidas. A Bíblia Sagrada é, indubitavelmente, a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é suficiente para a fé, com referência à doutrina que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16 da sua segunda epístola. A Bíblia é o critério de tudo que se pode ser dito sobre Deus. E ela pode até não nos dizer tudo o que gostaríamos de saber, mas a Bíblia nos diz tudo o que Deus deseja que saibamos. A Bíblia é suficiente para a vida. Salmos de número 119 e o versículo 105. A Bíblia contém tudo aquilo de que precisamos para a salvação e uma vida piedosa. Jamais podemos nos esquecer desse detalhe. A Bíblia Sagrada tem tudo. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos para a salvação e para termos uma vida piedosa.
a autoridade da Bíblia. A Bíblia tem o direito supremo de definir em que devemos crer e como devemos nos conduzir. A Bíblia tem a autoridade suprema sobre pelo menos 5 áreas da vida do cristão. Pelo menos em 5 áreas. São elas: sobre a razão humana, sobre a igreja, sobre a tradição, sobre líderes religiosos e sobre os nossos sentimentos e experiências. Sobre a questão da razão humana, Deus nos deu cérebros e Ele deseja que os usemos. Todavia, existem momentos em que Deus deseja que nos submetamos nossos raciocínios humanos única e exclusivamente a Ele. Salomão já dizia isso quando escreveu em Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao 7. E normalmente, nosso raciocínio age como o raciocínio de Naamã. Naamã acreditava que bastava falar com o profeta e ficaria curado. Mas Eliseu não fez como Naamã queria. Eliseu fez exatamente diferente. E é exatamente assim que Deus faz. Deus faz as coisas de forma diferente. O outro ponto importante, na autoridade suprema da Bíblia sobre as áreas humanas ou na vida do cristão, é sobre a igreja. O Novo Testamento tem várias referências que declaram que Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, 22 e o capítulo 2, 19 e 20. Houve vezes em que até mesmo as igrejas locais mencionadas na própria Bíblia agiram de forma errada. Por exemplo, a igreja em Éfeso, em Tiatira, Laodiceia e em Pérgamo agiram de forma errada. O terceiro ponto a ser observado é sobre a tradição. Muitas vezes, no passado, dolorosas tradições infiltraram-se na igreja. E o nosso próprio Salvador sofreu muito por causa de algumas tradições judaicas. Mateus capítulo 15, versículo 6 mostra isso. Paulo também afirma que sofreu por conta disso. Colossenses 2, 8. O quarto ponto é sobre líderes religiosos, conforme foi escrito pelo autor aos Hebreus, capítulo 13, dos versículos 7 e 17. E aqui nesse texto, não ensina que os líderes devem tornar-se nossa fonte de autoridade. Mas pelo contrário, somente a Bíblia deve ser o nosso guia e padrão supremos para que tenhamos uma vida reta, de abdicação e dedicação a Deus. E alguns líderes até são modelos, mas infelizmente alguns não são. E o quinto ponto é sobre nossos sentimentos e experiências. Todavia, nós precisamos aprender que em alguns momentos da nossa vida, nossos sentimentos podem ser até traiçoeiros e que não são muito confiáveis. Essas verdades não se aplicam somente aos nossos sentimentos, mas também às nossas experiências. Assim, por mais valiosas que as experiências pessoais, particulares, possam ser, elas jamais substituem a palavra de Deus revelada para o seu povo. Nenhuma experiência é capaz de substituir a palavra de Deus. Qual a doutrina ortodoxa que é verdadeira da inspiração da palavra de Deus? Eu quero apresentar aqui 4 conceitos fundamentais que descrevem de forma clara
a posição dos ortodoxos em relação à palavra de Deus. Eu quero apresentar esses conceitos para que possamos entender verdadeiramente essa doutrina ortodoxa. A primeira é o conceito verbal. A segunda é o conceito da autoridade. A terceira é o conceito da inerrância. E a quarta é o conceito da infalibilidade da palavra de Deus. No conceito verbal, diz que cada palavra de cada versículo é inspirada. Cada palavra da Bíblia é inspirada. No conceito da autoridade, diz que a Bíblia está baseada e carrega todo o peso do próprio Deus sobre si. No conceito da inerrância, significa que ela é sem falhas, ela é perfeita e livre de qualquer erro. Não é porque alguém encontra um erro de tradução, um erro de ortografia, que vai demeritar a veracidade da palavra de Deus. Deus vela pela sua palavra. O quarto é o conceito da infalibilidade, que significa que a Bíblia é totalmente confiável, completamente fidedigna e absolutamente segura. É o único livro habilitado para falar do passado, do presente e do futuro. Na verdade, as próprias Escrituras afirmam ser inspiradas no todo, também em partes, em palavras e também em cada letra. Na questão da inspiração do todo, Mateus capítulo 5, versículo 17, e segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala da sua inspiração. Na questão de em partes, João capítulo 12, do versículo 14 ao 16. Na questão das palavras, Mateus capítulo 4, versículo 4. E também na questão de cada letra, Mateus capítulo 5 e o versículo 18. A inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. Nesta inspiração verbal e plenária, devemos observar algumas coisas que a Bíblia não ensina e que não garante, mas algumas coisas ela permite. Por exemplo, não ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente importantes, mas somente as que são igualmente inspiradas. E ela também não garante a inspiração de qualquer tradição bíblica moderna ou antiga, mas refere-se apenas às línguas originais, o hebraico e o grego. Ela também não permite qualquer ensino falso, mas até permite o registro de mentiras de alguém, como em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Ela não permite qualquer erro histórico, científico ou profético. Ela admite que a Bíblia não é um manual científico. Todavia, aceita que toda afirmação científica nas Escrituras é absolutamente verdadeira. E ela também não proíbe a pesquisa pessoal, lá em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Ela também não nega o uso de fontes extrabíblicas, Atos 17, 28, Tito capítulo 1, versículo 12. Ela também não exclui o uso da linguagem pictórica e simbólica. Isso quer dizer que o Espírito Santo não exige que aceitemos cada palavra da Bíblia de forma legalista e insensível. Por exemplo, não se deve imaginar que Deus tenha penas, asas, como pássaro, ao referir-se aos Salmos 91, versículo 4, quando diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Nesse caso, ele oferece segurança e abrigo, ele oferece proteção. A Bíblia usa algumas linguagens que nós devemos entender. Mensagem pictórica,
como também uma linguagem chamada de antropomórfica, uma mensagem antropomórfica ou antropomorfismo. É quando a Bíblia mostra Deus parecido com o homem. A mão de Deus, o ouvido de Deus, os olhos de Deus, as narinas de Deus. Então, Deus não tem nada disso, porque ele não é humano, ele não tem um corpo. E João 4,24 diz que Deus é espírito, e se importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, como ele pode ter forma corpórea? Mas a Bíblia usa esta linguagem de antropomorfismo, que é para que o homem entenda o que Deus está querendo falar. Porque quando falamos de mão, nós sabemos o que é a mão. Quando falamos de olhos, sabemos o que são os olhos. Porque a própria palavra diz: eis que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Quando se fala assim, nós entendemos o que é a palavra de Deus. Por isso é que na inspiração verbal e plenária, nós entendemos pela linguagem o que realmente a Bíblia quer falar. E isso não tira nada da sua veracidade, não tira também a sua inspiração. Isso é algo irrefutável. A inspiração da palavra de Deus. Ora, muitas pessoas questionam, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus porque foi escrita por homens. Bom, se Deus tivesse enviado um anjo para escrever, será que as pessoas acreditariam? Obviamente que não, porque elas não veem os anjos. Sabendo que isso poderia acontecer, Deus usou homens e os encheu do Espírito Santo. Estes, sim, podemos vê-los. Por que não acreditar na veracidade e na inspiração da palavra de Deus, partindo por esse princípio, por essa premissa? A palavra inspirada vem do grego theopneustos. Provém de duas palavras gregas. A primeira é theos e a segunda pneuo. Theos, que significa Deus, e pneuo, que significa respirar. Sendo assim, as Escrituras é a própria palavra de Deus, porque vem de Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16, diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouve e os que guardam esta palavra desta profecia. Em João capítulo 5, versículo 39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Em Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Aí vem a resposta: é observando segundo a sua palavra. Guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E em Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. A Bíblia é a inspiração de Deus, é a inspirada palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Isto é provado. A Bíblia nos dá uma capacidade tão maravilhosa de entendermos o que Deus está falando. É o único livro que o autor está presente o tempo todo enquanto alguém o ler. Assim como alguém escreve uma carta e esta é reconhecida por aqueles que a leem, e nós reconhecemos que a carta é de alguém porque sabemos qual é a sua caligrafia, como é a sua escrita. Também a aplicação dos verbos nas palavras, a semântica do texto, a sua caligrafia, a maneira como a pessoa se expressa ao escrever uma carta, revela quem essa pessoa é.
A sua assinatura, por exemplo, revela que foi a pessoa que escreveu a carta. O seu conteúdo como um todo. Assim também é a palavra de Deus. Nós a reconhecemos como inspirada por Deus porque ela provém de Deus. Ela é a palavra de Deus porque ela vem do próprio Deus. Por isso que nós a reconhecemos como a palavra de Deus. A Bíblia é para ensinar, a Bíblia é para corrigir, a Bíblia é para exortar, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ela é a palavra de Deus. Ela fala do passado, ela fala do presente, ela fala do futuro. Prossigamos em conhecer ao Senhor. O apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 3, o versículo de número 18. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos dá a graça, nos aproximamos dele pela graça que ele tem, que ele nos dá, pela fé que nós também temos, mas o conhecimento vem pela leitura das Escrituras Sagradas. A Bíblia revela quem Deus é. A Bíblia nos mostra quem Deus é, o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos abençoe de uma forma muito abundante. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.